Palavra do Senhor, Neemias capítulo 8, versículo 10, nos fala assim: disse-lhe mais, ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Amém. Nós costumamos atribuir a elementos ou fatores externos, sentimentos, emoções, razões, cujo o lugar onde tudo nasce é interno, é dentro, é de dentro para fora. Todas as vezes que essa ordem é subvertida, é mudada, tudo que se experimenta é muito temporário, é muito passageiro. Deixa eu pensar com vocês. Hoje, nossos vizinhos aqui, não tão vizinhos da gente aqui, né? Mas mais vizinhos lá do sul, do Rio Grande, está coladinho com o Rio Grande, está coladinho lá com o Paraná. Nossos irmãos argentinos estão em festa, muita festa, não sem razão, né? Mas esse tipo de festa, que nós já experimentamos algumas vezes, nós sabemos o quanto de tempo ela dura. E ela é muito temporária, ela é muito passageira, ela acaba muito rápido, ela é muito líquida, ela é como o vento, ela é como a fumaça, ela é muito efêmera, ela é mas muito transitória. Esse tipo de alegria, de satisfação, de festa, de euforia, talvez dure a mesma quantidade de dias que dura o carnaval aqui no Brasil. Tudo começa muito bem, se pensarmos lá em Pernambuco. No sábado, com o galo da madrugada, mas acaba na quarta-feira. Acaba sempre na quarta-feira. Acaba sempre com as pessoas cansadas, fadigadas, aposentando as suas fantasias, porque é uma alegria que tem prazo marcado, prazo de validade, duração temporária. É como as nossas conquistas. Nós, ao longo da nossa vida, experimentamos muitas conquistas, mas sabemos que algumas delas duram até o dia seguinte. Porque no dia seguinte, nós precisamos nos lançar novamente na vida, nas lutas, nas batalhas, nos empreendimentos, e não há mais tempo para festejar. Às vezes, temos até um motivo externo para festejar, mas a vida não nos dá tempo para festejar. A gente já tem outras coisas para dar conta, que a gente diz assim: não tem tempo para fazer festa não, depois a gente faz uma festa. Eu estava vendo umas publicações nas redes sociais dos meus amigos lá de Pernambuco, lá do Recife, e vi algumas postagens dos filhos dos meus amigos entrando no vestibular, entrando na faculdade, passando nos vestibulares, agora vestibular privado, nas maiores faculdades privadas do Recife. E aí um colocava, outro colocava, e eu lembrei que nesse tempo, há sei lá quantos anos atrás, 1900 e alguma coisa, 93 eu acho, eu entrava na faculdade. E eu estava de cabeça raspada, fazendo uma festa. E o curso começava e eu me dava conta de que aquela alegria da euforia de ter passado, acabou, agora tem que dar conta das atribuições. E aí lembrava da frase das pessoas. São duas alegrias. Uma quando a gente entra
e a outra quando a gente consegue sair. Alegria, queridos. A celebração natalina, que para muitas pessoas é uma celebração que evoca saudade, lembranças, tristezas, que evoca sentimentos os mais distintos. Se eu for pensar assim com literalidade, o que me evoca de imediato, eu sou remetido à morte do meu pai, 16 de dezembro de 2000. Eu aqui não paro para ficar pensando, porque se eu pensar eu fico triste. Mas eu e todos nós não precisamos buscar relatos ou motivos fora para experimentarmos alegria. Alegria não é uma emoção, um sentimento que vem de fora para dentro. Toda alegria que nasce de fora para dentro se dissipa muito rápido. Todo motivo de celebração, de festa que vem de fora para dentro acaba muito rápido. Tudo o que nos entusiasma muito, nos deixa eufórico muito, de fora para dentro, tem começo, meio e fim. Tem prazo de validade. O texto que a gente leu, o povo tinha acabado de voltar. Estavam as famílias que saíram para o exílio da Babilônia, estavam voltando para Jerusalém, estavam recomeçando a vida e tinham uma festa pela frente. E parece que Neemias estava escrevendo para nós. E aí eu vou falar, como eu falei domingo passado lá na igreja, e é exatamente o mesmo sermão. Parece que ele estava escrevendo o que eu falei exatamente domingo passado, para nós capixabas. Não é? E aí um irmão lá da igreja falou assim, de tudo que o senhor pregou hoje, o que eu mais gostei foi o senhor falar assim, para nós capixabas. Porque Neemias diz assim, comam carnes gordas, façam festas. Isso não era nenhum sacrifício, isso não é nenhum sacrifício para a gente, né? Comer carne não é sacrifício nenhum, não é? É só dizer como é, ou nos dá a carne que a gente escolhe as muitas formas para fazer. Façam uma festa, Neemias está dizendo ao povo, mas ele termina dizendo assim, não esqueçam, a alegria do Senhor é a nossa força. Não é comer carne que é a nossa força. Não é as coisas de fora que nos trazem razão, motivação, satisfação, prazer. É o Senhor. Né? E Deus nos fez, ou nos apresentou, a primeira vez, a ideia de alegria no relato da criação. Ele cria todas as coisas. E como é que finaliza o relato da criação? E viu Deus que era tudo muito bom. Não é? Tudo o que ele havia criado, ele contemplou e sentiu prazer. E disse, era tudo muito bom. Tragicamente, o relato da criação é quebrado, é rompido radicalmente pelo pecado. Não é? É trazido para nós não mais uma herança de bênção, não mais uma herança de satisfação, não mais uma herança de celebração, mas uma herança de maldição. Saiam daqui, e aí Deus nos expulsa da presença dele, nos expulsa do jardim, nos expulsa daquele lugar que nos remetia a uma comunhão direta com ele, e assim como as alegrias que vêm de fora para dentro se dissipam rápido, quando ele nos tira da presença dele, depois da queda, ele diz que nasce um novo tempo, e esse novo tempo tudo será vivido de uma maneira vaidosa.
para vocês. Vocês vão se alegrar, se alegrar, se alegrar, mas vocês vão perceber que a alegria é vaidade, porque vocês vão ficar insatisfeitos pouco tempo depois. Não haverá contentamento que dure no coração de vocês. É o resultado do homem depois da queda. Desse evento trágico, Deus, como Criador de todas as coisas, e como Criador que criou para Ele, Deus não nos criou para sermos peça da vaidade de alguém, mas Ele nos criou para Ele. Ele promete renovar a alegria. E Ele diz, da semente da mulher nascerá aquele que esmagará a cabeça da serpente. Da semente da mulher vocês experimentarão reconciliação. Da semente da mulher vocês experimentarão a primeira imagem natalina. Da semente da mulher nascerá o Salvador. Inicia-se uma nova fase, a fase novamente da alegria verdadeira. Mas é importante a gente pensar algumas coisas. Comecei falando, nós precisamos, não precisamos, mas nós buscamos quase sempre motivos fora de nós. Nós queremos que pessoas nos elogiem. Quando pessoas nos elogiam, nós ficamos alegres. Quando pessoas não nos elogiam, nós ficamos tristes. Nós queremos que pessoas nos estimulem. Quando pessoas nos estimulam, nós nos sentimos motivados. Quando nós não recebemos o estímulo, nós perdemos a motivação. Ah, ninguém falou nada, então eu não estou motivado mais. É tudo de fora para dentro. Nós não precisamos desses estímulos externos para termos motivação e tampouco alegria. Quero pensar a alegria sob 3 perspectivas. A primeira delas, a alegria falsa. A alegria falsa, ela é experimentada de fora para dentro. Ela é resultado da nossa necessidade de sermos reconhecidos. Só que em nós não há absolutamente nada que seja propriamente nosso que não seja o pecado. Então, a rigor, queridos, a rigor, todos nós que fomos marcados plenamente, totalmente pelo pecado, não temos nada do que nos envaidecer, não temos nada do que nos orgulhar, porque aquilo que temos não é nosso, foi nos dado. Então, se nós manifestamos algum tipo de elemento positivo, como os meninos que tocaram, cantaram, ou eu mesmo que estou pregando, isso não vem de nós mesmos. Isso é dádiva. Foi Deus quem nos deu. Então, a alegria que é resultado disso, desse reconhecimento, é falsa. É falsa. Alegria que é resultado de algo que acontece de fora para dentro, é falsa. É uma notória agressividade contra a alegria que está dentro, que também não é nossa, é de Deus. Há diferentes pessoas celebrando hoje. E o resultado ou a causa dessa celebração é o pecado. Há diferentes pessoas dedicadas a celebrações diversas, multiformes celebrações hoje. Mas a causa é um coração vaidoso, um espírito vaidoso. Há diferentes pessoas. Eu lembro uma vez, eu fui algumas vezes, ser o Papai Noel dos Correios. E aí um dia eu estou levando lá nos Correios uma porção de embalagens, porque eu só mobilizei uma porção de amigos e também participei, né? E eu levei um saco de embalagem de presentes
para dar para as crianças que mandaram cartinhas. E aí uma pessoa disse assim, isso traz um sentimento tão bom, né? Eu falei, não traz nada. Eu só estou atendendo ao pedido de alguém. Não dá um alívio na alma? Eu falei, não dá alívio na alma, não. Porque eu vou dar um presente para algumas crianças que amanhã elas ficarão felizes quando receberem, mas elas têm outras necessidades que, infelizmente, eu não tenho como atendê-las. O carrinho quebra a roda, a bola fura, o material escolar acaba e elas ficarão na fila novamente. Não muda nada. Aí ele olhou para mim e disse, nossa. Eu falei, bem, é a perspectiva de cada um. Eu só queria dizer para ele que essa alegria, ela é pura vaidade. Essa alegria, talvez, ela encha o meu coração de algo que aparentemente é meu. Eu estou nada, eu sou um miserável pecador. Que eu estou? Eu fiz um trabalho espetacular, eu fiz nada. Eu só fiz, diz Jesus, que quando nós terminamos qualquer boa obra, nós não fizemos nada a mais, além do que a nossa obrigação. Servo bom e fiel, cumpriu com a sua obrigação. É nosso dever. É nosso dever como cristãos, por exemplo, partilhar. Quando a gente partilha, a gente não está fazendo nada demais, só cumprindo o mandamento. E o maior de todos é amar a Deus e amar o próximo, partilhar. A gente só está obedecendo a lei. Então, a falsa alegria, ela nos leva a um lugar impróprio e faz nascer em nós, no nosso coração, um sentimento que nos faz pensar que nós merecemos, que nós somos bons, que nós, uma série de coisas. E não é bem assim. Sabe, celebrar os nossos merecimentos? Sabe aquele dia que a gente se encontra para celebrar os nossos merecimentos? Sendo que a gente não merece? Sabe aquele encontro que a gente faz, aquele churrasco que a gente faz e a gente coloca na rede social assim, eu mereço? Merece nada. Merece nada. Nós não merecemos. Nos é dado gratuitamente no amado todas as coisas. Não porque nós merecemos. É a falsa alegria. Não é só a alegria da festa, do carnaval, ou do São João, como é lá no Nordeste, ou as outras festas. São essas alegrias, esses sentimentos e emoções que nascem no nosso coração e são tomados de vaidade, são cheios de vaidade. Eles não representam a verdadeira alegria. O segundo tipo de alegria é a alegria inconstante, a alegria das circunstâncias. Não há circunstâncias que nos deixam alegres. A alegria das circunstâncias, ela é talvez a mais efêmera, a mais fumaça de todas. Tem o carro fumacê? Alguns fecham a janela, lá em casa eu abro a janela. Dizem que a fumaça mata o mosquito, eu vou trancar a janela. Eu quero ele crescendo lá dentro da minha casa, é ruim, hein? Quando eu escuto o barulho do carro, eu abro tudo. Pode entrar. Também depois fica aquele cheirinho, mas passa. O carro passa, faz um fumaceiro enorme. Quem está na rua de carro, para o carro, liga o alerta. Mas logo a fumaça produzida pelo carro, ela se dissipa. É a alegria das circunstâncias. A alegria das circunstâncias, mas ela se dissipa. Às vezes, ela vem pelo Sedex 10. Nem sei se tem Sedex 10 ainda. Deixa eu ilustrar. Final de semana passado, a igreja presbiteriana lá da Praia da Costa estava toda eufórica, porque no sábado
uma menina da igreja casaria. E como ela nasceu praticamente lá, na verdade os pais dela foram membros fundadores da igreja da Praia da Costa. Ela chegou para lá muito pequena, mas muito novinha, eles eram da primeira igreja. E vimos a Thaís crescer, ficar moça, fazer vestibular, passar, fazer faculdade, começar a trabalhar, essa coisa toda. Não é? E era o dia do casamento dela, sábado. Sexta-feira, a sua avó materna faleceu. Então, no sábado, no período da manhã, foi o casamento dela, um momento que era para ser alegre, se tornou um momento meio indiferente, todo mundo fazendo cara de paisagem, inclusive ela e o esposo e a família, porque no domingo de manhã, quase que na mesma hora, quase que 24 horas depois do período em que ela estava no altar, ela estava no cemitério sepultando a sua avó. Essa é a alegria das circunstâncias. Às vezes, as coisas contrárias acontecem quase que instantaneamente. A gente fica alegre e triste no mesmo tempo. A gente tem muita euforia e isso é roubado de nós ao mesmo tempo. Assim é a vida. Então não são ou não devem ser as circunstâncias que determinem ou que determinam a nossa alegria, queridos. Porque se nós formos experimentar Deus, a alegria em Deus, a alegria do Senhor, a partir das circunstâncias, nós estamos no sal, estamos perdidos. Porque nós não sabemos absolutamente nada sobre mais tarde. Então nós podemos estar extremamente felizes e contentes e celebrantes agora e em 5 minutos sermos tomados por muita tristeza. Mas há um sem número de pessoas, inclusive cristãs, vivendo dentro das igrejas, celebrando, servindo, dedicadas, fiéis, tementes a Deus, mas que não se deram conta ainda que a vida com Deus, ela não é pautada pelas circunstâncias. Viver com Deus não depende das circunstâncias. Servir a Deus numa igreja não depende das circunstâncias. Porque ora está favorável e ora está desfavorável. Ora nós estamos cercados de pessoas que nos alegram. Ora nós estamos cercados de pessoas para as quais nós somos indiferentes. Ora nós estamos cheios de motivos para festa. Ora o nosso coração está marcado por uma tristeza enorme quando todas as pessoas outras querem celebrar. Ora a gente quer muito festa e ninguém quer. Ora todo mundo quer festa e nós não queremos. Então a gente não pode, como cristão, acreditar na alegria das circunstâncias, porque as circunstâncias, elas são como as ondas do mar, elas vêm e vão embora. Elas vêm e vão embora. Ora, elas vêm numa proporção muito grande, mas elas vão sempre embora. Ora, elas vêm em muitas formas, uma atrás da outra, mas tem períodos em que elas vêm, depois o mar fica tão calmo que a bateria do circuito mundial de surf, ela é adiada para o dia seguinte. Sabe por quê? Porque não tem onda. Assim é a vida. Nós não podemos colocar a nossa alegria, a alegria de dentro, a alegria que nos faz crer no governo de Deus, sobre todas as coisas, inclusive sobre as circunstâncias desfavoráveis, nós não podemos repousar o nosso coração
nas circunstâncias, porque elas estão boas ou elas estão ruins. Não podemos. Eu sei que não é fácil isso. Eu sei que não é fácil. Eu entendo perfeitamente que não é fácil. E eu não estou propondo que nos alienemos ou que finjamos que isso não é verdade. Não, está tudo muito bem. Não. Eu não estou propondo que a gente tome um estabilizador de humor e fiquemos com cara de paisagem o tempo inteiro. Não, não estou propondo isso, queridos, porque isso é ruim. Isso é muito ruim. É apenas que a gente se dê conta de que a vida tem momentos bons, mas ela também tem momentos bem difíceis. E desses momentos, ou esses momentos, não podem determinar aquilo que está no nosso coração. E aí eu volto para o texto. Neemias diz assim, olha, comam carne, bebam bebida doce, compartilhem com as pessoas que não têm, façam uma grande festa. Se ele estivesse escrevendo para nós, ele diria, façam um churrasco. Se ele estivesse escrevendo para os meus irmãos lá de Pernambuco, ele diria, comam uma buchada de bode e matem muitos bodes e comam uma buchada e façam tudo com bode. Mas lembrem-se de uma coisa, a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. E a terceira expressão de alegria, a alegria do Senhor, que é a nossa força, é a alegria da esperança no Filho de Deus. A alegria da esperança no Filho de Deus. A verdadeira alegria, ela está alicerçada na esperança que temos no Filho de Deus. O Filho de Deus que foi prometido, e nós, a Bíblia nos diz, e nós cremos, que a promessa que foi feita lá no Éden, lá no início de tudo, foi reanunciada depois pelos profetas, foi cantada e orada pelos salmistas, ela se cumpriu. A gente acabou de cantá-la. Deus prometeu e Deus cumpriu. Essa mesma alegria que fez com que a morte fosse transformada em vida, da sepultura surgisse a esperança da ressurreição e vida eterna. Nós vivemos pautados nessa mesma esperança. Porque ele disse assim, olha, eu nasci, vocês fizeram uma festa, eu vou morrer, eu sabia que você pode até atrasar, mas não falha. Barack Obama não é brinquedo, não. Ele falou assim, vocês fizeram uma festa me recebendo. A profecia foi cumprida. Eu nasci. Mas a profecia não foi plenamente cumprida ainda, porque eu tenho que morrer. Os discípulos não entenderam muito bem, porque ele disse que tinha que morrer. Aí ele falou assim, eu vou preparar-vos lugar, para que aonde eu esteja, vocês estejam também. Eu voltarei, e levarei vocês para estarem para sempre comigo, porque eu fui preparar um lugar onde não há tristeza, um lugar onde não há choro, um lugar onde não há morte, um lugar onde não há frustração, um lugar onde não há pobreza, miséria, desigualdade, um lugar onde as pessoas não serão julgadas por absolutamente nada, um lugar onde todos estarão como meus filhos e filhas, um lugar numa grande celebração, e eu mesmo irei servi-los. Eu volto para buscar vocês para esse lugar. Eu volto. Essa é a alegria da esperança. Ela não depende de nada. Ela não depende das circunstâncias. Ela não depende se a gente tem ou se a gente não tem. Ela não depende das coisas.
Eu devo ter falado aqui, mas, enfim, se eu já falei, você já ouviu no passado, eu quero lhe pedir desculpa, mas eu vou repetir essa história, né? É um amigo que eu tenho lá em Pernambuco, chamado Altamir Borba. Altamir perdeu uma perna muito jovem, 20 e poucos anos. Ele era boy, ele era tirado a cover de Roberto Carlos, e aí naquela região do interior de Pernambuco, onde eu morava, ele vivia fazendo shows de cidade em cidade, cover de Roberto Carlos, cabelo grande, tal, fazia aquele trabalho de voz. E aí, indo para uma dessas cidades fazer um show numa moto, ele foi tocado por um caminhão, caiu da moto, foi hospitalizado, deu uma doença na perna e ele teve que amputar a perna, e desde então ele não tem uma perna. E uma vez nós estávamos numa praia e ele tocava violão, toca ainda, e ele tocava, estávamos nós dois ou três, ele, o Romildo, um amigo, e eu, e cantávamos A Alegria Está no Coração. Né? E ele só com aquele cotoquinho de perna, e alguém parou e perguntou: você é alegre mesmo? Porque você é só um rapaz, sem uma perna. Né? Imagino que você tinha uma expectativa de vida fenomenal, e agora você está aí. Você é alegre mesmo? Ele falou: sou, porque a minha alegria não depende da minha perna. Não é porque eu não tenho uma perna que eu não sou alegre. Eu sou alegre por dentro. Eu sou alegre na esperança que eu tenho de que um dia eu estarei com Deus com um corpo perfeito, um corpo incorruptível. Talvez você não crê nisso, mas eu não sei quando nem como. Eu sei que quando eu for me encontrar com Deus, Ele me devolverá o meu corpo com as duas pernas, e mais, sem chance nenhuma de doença alguma habitar mais o meu corpo. Eu sou alegre, eu tenho esperança. Queridos, esse é o desafio, a alegria da esperança. Nós não podemos viver reféns das circunstâncias ou da falsa alegria. Nós temos todos os motivos bíblicos dados por Deus para termos a alegria que o mundo não oferece. Nós precisamos proteger o nosso coração, a nossa mente, das falsas manifestações de alegria, porque elas penetrarão a nossa mente, elas penetrarão o nosso coração. Nós somos falhos e caídos. Deixa eu dizer mais uma coisa para vocês: como somos falhos e caídos, nós iremos, às vezes, mesmo sem querer, lutando contra, nós iremos olhar para a grama do vizinho e dizer assim: poxa, só cresce a grama do vizinho, a minha não tenho motivos de ficar alegre. Poxa, por que o filho do vizinho passou no Enem e o meu não? Poxa, por que o filho do vizinho entrou no IFES e o meu não? Poxa, por que a casa do vizinho tem isso e a minha não? Por que na casa do vizinho eles estão fazendo festa e na minha não? Por que na minha as pessoas adoecem e morrem e na casa do vizinho as pessoas não adoecem e não morrem? E muito mais. Nós teremos a tentação de pensarmos assim: eu sirvo a Deus. Deus, por que nada de bom acontece, se é que não acontece comigo, mas na casa desse ímpio, na família desse ímpio, a festa, o tempo inteiro? Isso é lançado a nós o tempo todo. Por que esse meu amigo, as coisas dão certo para ele e para mim não? E nós somos tomados
e não há santidade nela, tá, queridos? Não há santidade nelas. A gente até tenta dizer assim, não, é uma inveja santa. Não há inveja que seja santa. A santidade não combina com a inveja. Inveja é pecado. Inveja é obra da carne, não é fruto do espírito. Então, inveja rouba a possibilidade de celebrarmos a verdadeira alegria. Então, a gente tem que proteger a nossa mente. E a gente protege a nossa mente observando o tempo inteiro tudo o que Deus fez, está fazendo e prometeu para nós. Se ainda não aconteceu, porque ainda não chegou a hora, mas Deus não deixa de dar a nenhum dos seus filhos tudo o que Ele prometeu. Deus não sonega nada de nós, os seus filhos. Bem algum Ele deixa de nos dar. Ele não nos compara com ninguém. Simplesmente Ele nos dá. Ele não espera de nós merecimento. Simplesmente Ele nos dá. Porque Ele nos ama. Porque nós somos seus filhos. Ele nos trouxe para Ele. Esse é o lugar onde nasce a verdadeira alegria. A alegria cristã, ela não geme com as manifestações deste mundo. A alegria cristã, ela não se alegra com o pecado, mas ela também não é abalada pelas situações difíceis. Então a gente precisa blindar o nosso coração, para a gente não ser tomado pela falsa sensação de alegria. É a coisa da segurança, sensação de segurança. Eu ia sempre para o Rio de Janeiro, o Anderson foi comigo uma vez, aí a gente parou lá e aí estava lá, pertinho do carro, cercaram o carro, uns meninos trelosos, tudo armado. Eu falei, não, aqui está tudo bem, aqui é tranquilo, é tranquilo. Eu lembro de uma vez que eu fui com o Diego da Adília também. Aí o Diego disse, pastor, eu não vou ficar aqui não. Isso aqui, esses meninos tudo armado aí, você está doido? Então eu falei, não, Diego, aqui é tranquilo. Aqui está tudo. Falsa sensação de segurança. Tranquilo nada. Aqueles meninos tiverem que atirar em quem quer que seja, eles vão atirar. Eu só me dei conta disso depois. Bem depois. Bem depois. Renovei isso recentemente quando eu fui lá. Nós só estamos plenamente alegres, tranquilos com Deus. Por isso Neemias diz, a alegria do Senhor é a nossa força. Você quer ter força para terminar esse ano e enfrentar os desafios do próximo ano? Alegre-se no Senhor. Não fique avaliando o que não aconteceu. Olhe para o que aconteceu. Não conte o que não aconteceu. O que não aconteceu vai ficar na sua mente, no seu coração, como uma possível moeda de troca. Com Deus não funciona assim. Conte o que aconteceu. Conte aquilo que Deus fez por você. Conte. Conte e você vai encontrar motivos incontáveis para alegrar-se nele. Ele abençoe todos nós, nos guarde, nos dê uma semana abençoada, protegidos, satisfeitos nele e com ele, celebrando a ele. Amém, queridos? Vamos ficar em pé? Não. Pode ficar sentados. Anderson vai dar um aviso. Pode. Então vamos ficar em pé, queridos. Mesmo, perdão. Deus, muito obrigado por essa noite preciosa na comunhão com esses irmãos queridos. Obrigado pela vida de cada um deles. Obrigado pela presença de todos aqui para celebrar o teu nome. Visite cada um deles, a família de cada um deles. Seja com eles nos momentos de luta, de dificuldades. Vá ao encontro de cada um, onde eles estiverem, para guardá-los, para protegê-los, para abençoá-los.
Nós te pedimos também, Deus, que de uma maneira especial olhe para o nosso bairro aqui de Santa Rita, os bairros próximos. Visite cada um desses bairros, que a luz do Senhor resplandeça em cada rua, em cada beco, em cada casa, em cada canto do bairro de Santa Rita, Alecrim, 1º de Maio, Zumbi dos Palmares, Ilha da Conceição, Pedra do Búzio, Alvorada, Garrido. Senhor, que a luz do Senhor brilhe e ilumine os cantos mais escuros e leve a tua alegria para as casas que hoje talvez estejam experimentando momentos de dor. Que a tua alegria brote no coração de cada um deles. Senhor amado, nos guarda contigo, nos sustenta. Precisamos de ti, dependemos de ti. E sem o Senhor, nós não somos nada. Por isso esteja conosco, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. E que sobre todos vós, irmãos, família de Deus, filhos de Jesus Cristo, herdeiros da esperança eterna, repouse hoje e sempre o amor de Deus, o nosso eterno bondoso Pai, a graça de Jesus, o nosso Senhor, o poder, a comunhão e as consolações do Santo Espírito estejam sobre vós, vos acompanhem, vos guarde, seja com cada irmão que está nos acompanhando na transmissão, hoje e para todos sempre. Amém. Podem sentar, queridos.